Radar do Campus. Olá, este é o Radar do Campus. Vamos iniciar a leitura do livro Nebulosas, por Narcísia Amália. Meu nome é Thiago Alexandre e eu vou estar conduzindo esta narração. Então, sem mais delongas, iniciemos. Prefácio. Jura de gloriestes. T.L. Dictareis a lei. É uma lição digna de se imitar. Embora perdida no vasto recinto da ignorância, a publicação de um livro. Um dos nossos folhetinistas já liquidou a causa do marasmo literário, qualificando de indiferença esse torpor que envelhece uma nova sociedade. Artes e Letras, Reforma de 1870. Denuncia essa peste o nosso primeiro escritor, José de Alencar. Somos de ontem, ainda não temos a nossa história antiga e vivemos sobre o império do desânimo. Quando em uma nação as artes, as letras, as ciências cumprem o inglório destino da planta que nasce, vive e morre no abismo de um subterrâneo, ou do mendigo na festa do opulento, ou representam o papel humilde de uma nave arruinada, de um campanário sumido nas eras, entre os suntuosos palácios da cidade vaidosa. Essa nação tem chegado ao seu último grão de decadência. Nessa hora triunfam os analfabetos, os mercadores de escândalos, os demolidores de tudo quanto é nobre e principalmente do que constitui o orgulho de um país, a sua glória literária. Profundando o coração do povo, Addison, Balzac, La Bruyère, La Rochefort e outros quiseram explicar a ingratidão do público, esse equívoco soberano de todas as idades, o qual nem Buffon, nem os modernos naturalistas e escritores políticos classificaram e definiram. O público de hoje, como de todos os tempos, se bandija a virtude e ajoelha ao vício, proscreve o crime e deifica a probidade. O público é uma torre de ventos. Vemos os bons decaídos e os maus muito levantados, virtuosos desvalidos, os sem virtudes cabidos, por meios falsificados. Vemos honrar lisonjeiros e folgar com um murmurar, e caber mexeriqueiros, os mentirosos medrar, desmedrar os verdadeiros. Garcia de Rezende. Assim foi, começou o mundo. Não podemos reformar. Parte 2 do prefácio. O desenvolvimento intelectual da humanidade, os períodos de harmonia entre as raças e as descobertas do espírito humano, todos esses autênticos monumentos das vítimas pacíficas do talento falam e atestam a influência da literatura sobre a forma poética e política. Quer se investigue a fenomenologia da consciência, quer os atos da inteligência, quer as formas abstratas e subjetivas do pensamento, nas suas periódicas revoluções do mundo ontológico, acharemos a poesia exercendo a sua legítima influência. Percorrendo-se a idade de oposição, de variedade, analisando-se as épocas de formação dos caráteres escritos, da linguagem e da nova união de coisas, da moral social, da felicidade doméstica,
da harmonia com as ciências, com as artes, com a religião, nós reconhecemos que a poesia tem uma ação eficaz, refletida, que preside a todo o constitutivo orgânico das épocas e do povo, noção esta que nos está ensinando a filosofia da história e o direito natural. Confessemos, um livro de versos é uma lição. Ariosto, Dante, Tasso, Cervantes, Lope de Vega, Martinez, Racine, Beranger, Hugo, Optites, Wesleyan, Goethe, Pope, Dryden, Shakespeare, Byron, Camões, Ferreira, Bocage, Basílio da Gama, Gregório de Matos, Magalhães, todos formam um concílio ecumênico da poesia, de onde vieram até nós. Não os dogmas, não as contradições e ultrajes à razão, mas os aforismos que constituem o código da humanidade. O livro de versos tem sido lição aos reis. A palavra de ordem dos povos civilizados orbita ao redor da qual o mundo gira. A poesia pode dizer: eu ilumino a história. O que ela oculta, eu denuncio. Eu levanto o túmulo dos heróis, vingo os mártires, puno os traidores. Eu sou a glória, o sol dos mortos. Que o diga a eternidade e que conteste o tempo, a terra, a humanidade inteira. A minha rival, a arte, poderia dizer: sou uma cidadã dos séculos futuros. Eu a antecedi, eu a hei de exceder. Fui o gênio de todos os cultos e de todas as seitas. Servi o ódio, a inveja, servi mais a caridade, ao entusiasmo, ao direito, à verdade, à justiça. A China. O muro rediu, a terra impervia, retraída dos povos pelo orgulho do bonzo mercenário avesso à cruz. Foi o meu feudo. Ásia, que em serras da natureza, os dotes e do mundo moral aprisca a origem. Desde a plaga da luz, mãe da palmeira, Chiá, noite polar, que alenta o pinho, soe o teu nome para a glória eterna, em teu seio vivem, deixei-te opressa. Punida no castigo dos teus sonhos. Parte 3 do prefácio ainda. Presentemente a poesia, que ideia social aduz ou combate? Que lei moral ataca ou defende? Vivemos como outros povos de uma poesia emérita? Há ganhadores assalariados, mercenários venais, como esses que se alugam à política, imbecis que fingem ignorar que sempre se depende da mão que paga. Não sabe que o seu apostolado é um charlatanismo criminoso. Um roubo organizado que exercem contra a dignidade dos escritores honestos, dos literatos, dos homens de letras, únicos sacrificados neste país. Pregando a vilania dos sentimentos, negam aos outros o que não possuem, embora se lhe gritem. O que se aluga, vende-se. Parte 4 do prefácio. Creio nos esforços da literatura contemporânea. Cada povo tem faculdades primitivas e necessidades particulares. As ideias arraigadas nos hábitos desse povo não cedem em seu império, senão depois de combates porfiados e lutas sanguinolentas. É por isso que, ante as conveniências da política e as necessidades da indústria,
A poesia não se justifica. Eu sei que a rotina, economicamente falando, tem a sua justificação. Portanto, anistiemos desta batalha a indústria e digamos por que é oposta à política. Tem o seu fundamento histórico sem ter o racional a demonstração. A política tem sido e continuará a ser, em muitos casos, e em muitos países, a arte e a ciência dos nulos e dos perversos. Luís XI, apesar de seus ofícios biográficos, é um cínico. Voltaire, Montaigne e Montesquieu, por orgulho político, quiseram explicar os dogmas e os segredos das instituições. Tudo confundiram. Talleyrand foi mais célebre pela hipocrisia que pelo seu gênio. Ele, outros e muitos, e nesse número alguns dos nossos pretensos estadistas que fazem praça de muitos sagazes, são desdenhados. Voltaire, político, é um intrigante inepto, mas o poeta da solidão de Fernand era um castigo dos déspotas. Rousseau é admirado unicamente naquelas obras em que o filósofo ou o político é vencido pelo poeta. Entremos ou penetremos a nossa lareira. Atados à galé da política, vemos Pedro Luiz e Bittencourt Sampaio, náufragos, mar em fora, ludibriados pelas mesmas ondas que dali os arrancaram. Como a imagem da esperança das lendas pagãs, José de Alencar tem um braço no céu e o outro na terra. Teimam e insistem, lutam e sustentam um dia artificial em plena escuridão. Joaquim Serra, Celso Magalhães, Salvador, Menezes, Ferreira e Távora. Agora vem Narcisa Amália. Contra estes vejo uns fabricantes de automatos, arreados de lodo, cheios de ignorância, que nos detestam e nos perseguem. Sim, eu creio nos esforços da literatura, nos eficazes resultados da poesia. O lirismo, que tem sido a feição predominante da infância de todos os povos, não batizou o nosso berço de nação livre, mas nos acompanhou nos jubilosos dias da conquista de nossa autonomia social. A poesia lírica brasileira teve entre nós bons e poucos representantes. Ocupou o primeiro lugar Gonçalves Dias. O poeta cosmopolita é seu continuador, com muita inferioridade Teixeira e Souza, a quem devemos muito como romancista, pouco como poeta lírico. Já levantou uma estátua a Gonçalves Dias, a sua província natal. Deve a do Rio Grande ao cantor do Colombo e a do Rio de Janeiro ao cantor dos Tamoios. Se ainda este povo for suscetível de raciocínio, tenho fé que o José Basílio merecerá qualquer memória de pedra ou um poema de bronze. O assunto do poeta no poema Uruguai é a guerra que a Espanha e Portugal tiveram de sustentar contra os índios de Missões. Porque um tratado celebrado em 16 de janeiro de 1750 entre as duas nações ficavam pertencendo a Portugal as terras que os jesuítas possuíam na parte oriental do Uruguai. Estes incitam os índios a resistir. Espanha e Portugal mandam suas tropas combatê-los. Gomes Freire de Andrade comanda o exército português. Outros trabalhos de José Basílio, que ainda valem hoje prêmios que ele não teve, o recomendam à gratidão nacional, porque ele nos traçou a figura do jesuíta daquela e desta época e feriu o despotismo até donde a sua imaginação lhe ofereceu armas.
Teixeira e Souza, já por mim quase esquecido neste momento, todo esquecido da pátria que o deixou por muito tempo mendigar, ensaiou a épica no seu poema A Independência do Brasil. Magalhães é o épico dramático, o formador ou criador da nossa literatura. Não venham amanhã os alcaides das letras perguntarem-me se Joaquim Manuel de Macedo, Alencar e outros não são literatos. Não fazem literatura. Há tanta ignorância que nem por estar pesado e medido pelo Dr. Moreira de Azevedo, o nosso período literário, tenho visto inverter-se o que os meninos já decoraram nas aulas. Magalhães criou a literatura. Porto Alegre a desenvolveu, Macedo a propagou, Alencar corrigiu-os fazendo a crítica e formando a mais completa literatura, dando os últimos toques nas grandes telas daqueles mestres e apagando os borrões. Falava dos poetas líricos, mais enérgicos nas imagens e muitas vezes de mais elevação, foi Casimiro de Abreu. Álvares de Azevedo foi o cantor da morte. Foi um gênio. Bernardo Guimarães, bucólico, elogiaco, lírico, decidiu-se por uma forma, uma escola mais preferida entre todos os literatos. A poesia épica tem tido poucos representantes. Conheço alguns ensaios e Boa Promessa considero o Riachuelo de Pereira, outro de Zeferino e alguns fragmentos, os quais não são a epopeia da guerra. A poesia dramática tem muitos cultivadores. O criador do teatro moderno queimou as asas de um anjo. Pinheiro Guimarães discute sobre eleições e preleciona na cadeira de medicina. Varejão não é mais o Aquiles. Machado de Assis casou-se. França Júnior é um cofre. Joaquim Serra não foi mais a Roma. Cizenando Nabuco está envolto na sua túnica. Joaquim Pires não faz mais demônios. Menezes adormeceu à sombra da mancenilha. Salvador espera outro bobo e José Tito faz charadas políticas. Como as vozes do mar num canto de oceano, poucas vezes os ouço, passam longe. Não precisamos de imaginações sonhadoras e místicas como os poetas do Oriente para enriquecer o teatro. Há assuntos na nossa história para os dramas marítimos, militares, políticos e etc. Por que é que a Idade Média tem um caráter de originalidade, cuja lembrança exalta ainda hoje, depois de tantos séculos, a imaginação dos romancistas e dos poetas? É porque os trovadores vulgarizaram a história dos amores, das vitórias políticas, dos combates guerreiros, os sentimentos de patriotismo. Eu ainda ignoro para que fim destina o senhor ministro seu conservatório. Erigite. Narcisa Amália será a impulsora e o ornamento de uma época literária mais auspiciosa que a presente. Há de redigir os aforismos poéticos como Aristóteles escreveu-os da natureza. Na história de nossa literatura, o seu entusiasmo moral, que é um culto do seu talento, terá uma consagração nos anais do futuro desta legião de inteligências que está celebrando as glórias do presente. Não a conheço, mas eu imagino que em seu rosto a tristeza ocupa o lugar da alegria.
Essa parte agora é em itálico. A funda melancolia não seguiu-a desde a infância. Deus não fê-la triste assim. Houve na sorte inconstância, e se perdeu a alegria, é de homens obra ruim. A extremosa pureza dos seus pensamentos, o pudor da sua imaginação, bem inculcam que os seus pais lhe anteciparam um tesouro no abençoado curso da sua educação, no santo respeito da família e amor da pátria. Eu penso que o eco de suas palavras é um concerto de pesares. Ela aborrece a canalha subalterna das letras, porque há uma canalha ilustre que é mais fidalga que a nobreza de decreto. Essa ela estima e aplaude. Narcisa Amália não é um tipo, é uma heroína. Sênio acaba de pedir que não elogiem os seus livros de prosa. Eu, porém, peço que julguem o livro de Narcisa Amália, livro que ilumina a grande noite da poesia brasileira. Quando houver um concílio de Estado ou um senado literário, Narcisa Amália terá as honras de princesa das letras. Este livro há de produzir tristezas e alegrias. É a primeira brasileira dos nossos dias, a mais ilustrada que nós conhecemos. É a primeira poetisa desta nação. Delfina da Cunha, Floresta Brasileira, Ermelinda da Cunha Matos, Maria de Carvalho, Beatriz Brandão, Maria Silvana, Violante, são bonitos talentos. Narcisa Amália é um talento feio, horrível, cruel, porque mata aqueles. Foram as suas antecessoras auroras efêmeras. Ela é um astro que orbita determinada. Eu não critico nem analiso o livro, porque vejo todos os dias passar o lirismo, o amor, a fantasia, a heroicidade e a glória literária e artística como os vultos fatais nas tragédias antigas. Vejo sempre, em prolongado silêncio, abafados como aqueles comprimidos gemidos do Tiradentes, quando tomou posse do seu pedestal. Parte 5 do prefácio. Posteris Tradante, ou Posteris Tradam. Cantaste a família, a pátria e a humanidade. A família, pilar da pátria, a pátria, cruz dos tolos, a humanidade, loucura de Deus. A escolha de um assunto, a do ponto de vista em que tanto se distingue Rousseau e Montalvernet, na eloquência sagrada, a escolha do momento e da extensão, que no romancista é mais desenvolvida que no historiador, vós a conheceis e praticais como nos prescrevem as regras. A escolha das circunstâncias e dos contrastes, da topografia e seus acidentes, vejo fundidas como o relevo de um escudo na descrição do Itatiaia, onde vos admiro igual a Virgílio quando ele descreve o repouso no meio da noite para fazer contraste com a agitação da rainha de Cárthago.
um acadêmico de São Paulo, João Cardoso de Menezes, hoje condestável da política, já esteve muito perto da vossa imaginação quando descreveu a Serra do Paranapiacaba. Itatiaia. Ante o gigante Brasílio, ante a sublime grandeza da tropical natureza, das erguidas cordilheiras, ai, quanto me sinto tímida, quanto me abala o desejo de descrever num arpejo estas cristas sobranceiras. Vejo aquém os vales pávidos que se desdobram relvosos, profundos, vertiginosos. Cavam-se abismos medonhos, quanto precipício indômito, quanto mistério assombroso, no seio pedregoso, nossa origem de meus sonhos. Ondulam ao longe murmuras, aos pés de esguios palmares, as florestas seculares, cingidas pelas espessuras, a liana forma dédalos, na grimpa das caneleiras, do cedro as vastas cimeiras formam doces de verdura. As diferentes espécies de descrição poética enchem o seu livro em vários empregos. A topografia em que Buffon foi um dos mais completos prosadores tem a Narcisa Amália, melhor intérprete na poesia. A hipotipose impera nessa estrofe. 2 pontos. Salve montanha granítica, salve Brasílio Himalaia, salvo ingente Itatiaia, que escalas a imensidade, distingo-te a fronte válida, vejo-te as plantas rendido, o meteoro incendido, a soberba tempestade. Nestes e em todos os seus versos, as figuras de palavra andam a granel, em contínuo atropelo com as do pensamento. A acumulação, figura que desenvolve e torna mais clara e mais sensível à ideia principal. As hipérboles que levam às vezes o espírito a extravagâncias, e de que se representem Milton, Klopstock, Ossian, o rei da apóstrofe, e muitos dos nossos poetas ocupam em tempo apropriado o seu lugar. Exemplos de antíteses e epifonemas vai a sutil inteligência do leitor colhendo à medida que termina um hino ou um idílio. Ela decora os seus pensamentos como um carola enfeita um altar do santo de sua devoção. As figuras de ornamento, as aposiopeses, as gradações, as alusões e as figuras de movimento e a paixão se apresentam e se disputam em rivais competências para exigir da crítica a confissão de que elas oferecem batalha. Nesta poesia há uma admirável exuberância de tropos e a optação, raríssima figura em nossos livros de maior nome, tem ali a sua majestade. Os pleonasmos e as silepses andam em todo o livro tão obedientes como os portas-ordens de um estado maior. Este volume de poesias é um templo. Quem o penetrar há de ver dentro um altar construído de lágrimas. A poesia 25 de março é um anátema, é uma ameaça. Não conheço muitas que estejam naquela altura.
Resende é a monografia daquele sempre luctuoso edifício que se levanta no exílio. A saudade. Releve-me a distinta literata não ir cortejando aqui uma por uma suas poesias. Eu as comparo aos hinos da alvorada. Um tem a afinação dos outros. O mesmo encanto, a mesma sedução, nos inebriam e nos elevam a querer compreender o sublime tudo quanto ao céu se ergue. Começou a poesia lírica com o homem. É tão velha como a humanidade, entretanto, é sempre nova. Primeiro cantou Deus, depois o herói, os reis, os santos, os hinos, as odes sacras, os cânticos, os salmos, o Magnificat da Santa Virgem. Esse grito do crente no meio do terror, o Cantemus Domini, o Benedictus do profeta, o Cântico dos Anjos, o Te Deum, essa inspiração de Santo Ambrósio são os brasões da poesia lírica e nenhuma outra goza dessas prerrogativas. Os Dois Troféus, que é um poema, tomou a forma de uma ode heróica, gênero mais difícil na composição lírica. Se há um governo capaz de compreender as alusões e as ironias da poetisa, se há então as passadas injustiças serão vingadas, aquele patrimônio de brios calcuncados será resgatado. Como exemplo de ode heróica, eu só conheço capaz de se aproximar a essa de Narcisa Amália. Não na elevação de pensamentos, mas na rigorosa obediência ao gênero, aquela ode de Lebrun cantando a ruína de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755. Quando neste país a república política galardoar os beneméritos da república literária, Narcisa Amália exercerá a sua ditadura. Tem ela cantado o amor da virtude, da glória e da pátria. Não é descrente por moda, como foram os imitadores de Mussol. Não é cética como os de Goethe, é republicana, como os de Schiller, como Félix da Cunha e Landulfo. É intransigível como a fatalidade. Gonçalves Crespo e Campos Carvalho, acadêmicos brasileiros em Coimbra, ao receberem este livro, hão de se possuir de entusiasmo. Coimbra, a mágica cidade dos infortúnios de Ígnes. Podia ser o trono de talento de Narcisa Amália, porque ela compreende porque Angústias passou aquele mártir e pode fazer os comentários da desgraça do príncipe e da rainha depois de morta. Deve a autora de Nebulosas escrever um poema didático, e se vierem a soltá-la aos ventos da inveja e aos mil desdém da ignorância atrevida, deve escrever um poema épico. É a tendência de sua índole literária. Estreou-se emancipada da poesia piegas, do verso capadócio, da literatura artesã, que ali vivem estulcando e destilando biliosas sujidades e obscenas audácias. Há de vir a época em que o sentimento do patriotismo reivindicará os nomes desses talentos extraordinários. Seu estilo vigoroso, fluente, acadêmico, a riqueza das rimas, tão eufônicas, tão reclamadas e necessárias ao verso lírico, suas convicções falando a alma e a imaginação, justificam a sua já precoce celebridade.
confirmam a sua surpreendente e rápida aparição, precedida do respeitoso coro da crítica sincera e grave. Há uma nota dominante em seu espírito que põe em aflito conchego a dor sem consolo no lar da tristeza. Quando a sua grande alma quer se divorciar do seu grande coração, ambos se petrificam. Não sabe fingir nem falsificar. Em seus versos se conhece que ela é indiferente aos nossos capitais, às nossas fortunas e riquezas, e lhe causa tédio tudo quanto a rodeia. A fé que aplanou os abismos, a crença que aplanou as montanhas, vivem em seu espírito. Fé nas conquistas do talento. Crença em seus esforços para encaminhar a sua timidez até a hora de a transformar num poder. Tem o seu livro Imagens Novas, figuras pomposas que pedem nova retórica e que se inventem nova poética. Do estudo rápido que fiz, notei que não quis aprender a dourar a trivialidade com grandes palavras e banalidades grandes, que tem valido a muita gente uma falsa reputação de sábia. Em sua prosa poética, em alguns artigos que li no Eco Americano, na revista Artes e Letras de Lisboa, se mostra que sua inteligência não está a serviço da frivolidade. Se ela governasse, nem os papas nem os reis teriam hora certa para o descanso. Há em todas as suas composições poéticas um ponto de fixidez imaginativa que anda ao par da vivacidade de emoções, e a expressão do sentimento é sempre forte e concisa. A sua individualidade literária acusa um caráter leal e capaz de todos os sacrifícios pelas grandes causas. Sabe ajustar o estilo ao assunto, é elegante nas descrições mais breves, tem graça e doçura a sua linguagem quando descreve a vaidade de outras mulheres. O baile é um modelo de sátira, de sarcasmo, de ironia discreta. Os literatos brasileiros dirão o que eu não sei narrar, nem conhecer para expor. Parte 6 do prefácio. Teófilo Braga, Luciano Cordeiro, César Machado, Adolfo Coelho, Bulhão Pato, Gomes Leal, Coelho, Silva Túlio, Castilho, Silva Pinto e Teixeira de Vasconcelos, meus amigos, hão de deferir o seguinte requerimento. Peço um lugar de honra no auditório de vossas glórias literárias para a autora de Nebulosas. Por uma vicissitude já vivemos como o povo hebreu, encerrado nos limites da obediência, confiscado, regendo-nos com a lei do vizinho Senhor. Remimo-nos no cativeiro. Queremos hoje celebrar as festas da inteligência em todos os altares, onde há glória arquitetá-los. A isso se propõe este livro, que não envereda pela abóbada oca dos clássicos. Peçanha Povoa. Bom, pessoal, esse é o fim da primeira parte. Então eu espero vocês na segunda parte. Para você que curtiu e acha que esse conteúdo é válido e relevante para você, considere em curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Até mais, muita gratidão. Tchau, tchau.